Olá, o programa hoje é diferente, o programa é musical. Nós vamos falar sobre seresta, sobre o grupo seresteiro. Quem da minha geração que não se lembra do encanto, do romantismo das serestas? Pois é, hoje nós vamos traçar um pouco, voltar ao passado, aqui com o músico, que é o Sérgio Ramos, que vai falar pra gente sobre seresta. Inclusive ele participou do grupo Seresteiros, daqui de Uberaba, que o pai dele também participava. Vamos começar o programa já ouvindo, né, Saudade de Matão, aqui com Sérgio Ramos. Que lindo, né, Sérgio? Uma nostalgia, uma saudade, assim, gostosa. Realmente, né? Seja muito as bem-vindo. músicas eram mais, né, sentimentais, né? Mas eram feitas diferentes, né? Eu viajei aqui com essa canção lá para Goiás, lembrando lá dos meus pais, né, essa da minha música origem. ela foi um grande sucesso, né, para a época e veio vindo, né? É uma música que deve ter por volta de uns 100 anos e quando toca para as pessoas que viveram naquela época, eles ficam muito emocionados, né? Toca bastante ainda, emociona bastante E mesmo, emociona, né? realmente. Você, Sérgio, você começou no grupo Seresteiro, com seu pai foi do grupo Seresteiro, seu Domingos, né? Seu Domingos Ramos. Justamente. Que era um grupo aqui de Uberaba, Era né? um grupo de Uberaba. Os Seresteiros,
ele, se não me engano, né, porque quem pode falar melhor, inclusive tinha até um livro, eu tinha um livro que é do Jorge Nabuti, e ele vem falando sobre a história do seresteiro, interessante. Então eu vou dizer que ele deve ter começado por volta, sei lá, dos anos 50, mas e os seresteiros foram mudando de elementos à medida que foram falecendo, né, porque é assim, né. Quando eu peguei o seresteiro, por exemplo, eu estava até me lembrando ontem, recordando, eles estavam por volta mais ou menos de uns 65 anos, né, cada um, né? Eram quantos, Sérgio? Eram, às vezes, normalmente eram 6. Às vezes entrava algum, por exemplo, um sax, entrava um outro instrumento, dependendo do dia. E eu tinha 14 anos, então foi meu começo. E é engraçado que eu chegava... Bem jovem, né? Aí você começou... Casas, tocando o quê? Fazendo parte do violão. grupo de que maneira? Violão. Meu instrumento de início foi violão, porque minha família é de músico. E aí meu irmão me deu uma boa noção, um dos meus irmãos, que hoje está no Canadá, grande músico. E aí, de repente, meu pai me levou, porque às vezes faltava um violonista para o Conjunto Sereste, e eu tocava. Aí depois eu acabei tocando durante muito tempo e aprendi muito. Você estava comentando aí, eu te interrompi, quando você chegava nas casas, como é que era esse processo, né? Vamos recordar esse processo de chegar na casa para tocar. Ainda é daquele jeito tradicional, que você chegava o grupo à noite, depois da meia-noite, na madrugada, é isso? É, sim. Mas acontece, faziam seresta, mas muito deles contratavam a gente para poder tocar em aniversários, né? As grandes festas, né? Que era porque não havia naquela época, assim, por exemplo, um certo preconceito. Hoje, se você falar de uma música que é dos anos 60, a meninada goza na cara da gente, né? E naquela época não, os jovens também gostavam, também de seresta, né? Porque seresta... Existia uma cultura, né? Existia naquela época, era aquela cultura, e eles também participavam daquela cultura, né? E gostavam. Porque antigamente os gêneros, porque quando fala em seresta, nós teríamos valsa, né? Tínhamos valsa, tinha tango, bolero, tocava-se bolero também, tocava samba canção também, né? Chorinho, então misturava tudo, né? Agora as valsas eram mais requisitadas, né? E tudo caía para o romantismo, né? Ia sim, para o lado romântico, era romântica, né? O pessoal era muito romântico, né? Aí tinha cantor, né? Aí o cantor cantava aquele vozeirão, né? Que cantor tinha que ter voz grande, bem alta, né? E os músicos, né? Que às vezes eram violinos, acordeon. Meu pai era acordeonista, né? Ou sanfona, né? Como queiram. Às vezes tinha flauta, né? Tinha clarinete, às vezes parecia um tocando sax, entrava no conjunto, que de vez em quando encontrava e participava, né? E cantor, né? Às vezes 2 violões, às vezes um violão. Você era o menino do grupo, né? Eu era o menino do grupo. Quando eu chegava, eles achavam engraçado, aí brincava, né, comigo, né, 14 anos, né, tava... Ô Sérgio, vamos lembrar aqui então, como que era esse processo com as pessoas das serestas? Quem me passou muito isso, eu tive essa vivência assim dos meus pais, né, de Goiás, que também a seresta é muito forte, ainda é, né? Sim. Mas aqui em Uberaba, o seu Bilula Pagliaro, ele participava, ele gostava, ele estava me contando isso uma época, lá na chácara dele, sim, de ir nas janelas das moças, tocar. Justamente. Tinha um ritual, tinha um respeito, era uma cerimônia aquilo, né? Isso. Mas também íamos em festa, como você está falando, por exemplo, os médicos, né? Vários médicos, me lembro, por exemplo, na grande realidade, era classe, vamos falar a verdade, hoje a gente fala classe média, né? Mas vamos falar a verdade, eram os ricos, né? Que gostavam, que gostavam, que tinham esse tipo de cultura. Né? Porque os pobres, assim, por exemplo, lógico que gostavam, porque música todo mundo gosta, mas não tinham tanto acesso. Era uma música mais elitizada. Essa era a grande realidade. Isso, né? Mudou, Sérgio? Se você diz... Foi engolido por alguns outros ritmos, nessa questão da ser elitizada? Então, hoje... Eu acho que as pessoas que faziam, que eram as pessoas mais velhas, que iam passando, né? Por exemplo, que era o meu caso, eu acredito que eu tenha sido, vamos colocar assim, por exemplo, tenha sido o último das gerações.
E aí quando eu cheguei por volta, por exemplo, que aí eu passei a tocar, que era o Iê, 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 depois aí eu fui estudar Bossa Nova e tal. Quando chegou esse advento, aí começou a acabar. Foi uma pena, começou a acabar as serestas. Porque as pessoas também, aquelas mais velhas, já foram indo, né? Mas eu acredito que Uberaba deva ter ido até mais ou menos os anos 80, ainda tinham os seresteiros ainda, que tocavam. Que hoje nós temos, que eu fui informada até por nossa amiga professora Iraides Madeira. Sim. Iraides com certeza acompanhou muito. Ela acompanhou bastante, né, o grupo, essa história dos seresteiros, por várias etapas. Realmente, eu me lembro que até fizeram uma homenagem ao meu pai, e fizeram lá no tênis, na época ainda que o tênis ainda era, né, era o grande clube. Era um dos grandes clubes. E aí fizeram uma homenagem, acho que foi uma das últimas homenagens, que foi mais ou menos por volta dos anos 80, que meu pai já estava bem cansadinho e tal, né? E fizeram até homenagem a ele, aí os seresteiros tocaram, né? Nessa época estava o Reinaldo? Aí estava o Reinaldo, justamente. E aí houve até, por exemplo, orquestra, foi o Luizinho, né, que era do Mug Stones, montou uma orquestra, fez uma homenagem para ele, porque meu pai foi um grande músico. Seu pai tocou com grandes músicos consagrados aí nacionalmente, tocou com grandes né? músicos, ele era grande compositor, ele gravou, tem muitas composições com o Luiz Gonzaga, né? O saudoso Luiz Gonzaga. Meu pai morou no Rio muito tempo, em São Paulo, era um grande afinador. Você é paulista, né? Eu sou paulista, E tem também a Elba Ramalho, canta umas canções do seu pai. A Elba Ramalho gravou uma música de meu pai quando ele já estava falecido, que foi por volta de 92, fez um grande sucesso. Era uma valsa, ele a transformou, porque estava fazendo muito sucesso na época, era Guarânia, eles gravaram em Guarânia, mas ficou maravilhosa. E foi o carro-chefe do disco dela, que ela ganhou o prêmio Sharp, né? Qual que foi a música? Ela chama Dúvida. É uma valsa, foi muito tocada. E a Elba estava no auge, né? Então foi muito importante. Só que ele já estava tadinho. Porque a pessoa tem a sua época, e ele tinha várias gravações com Orlando Silva, Silvio Caldas, tudo. E aí, de repente, ele ficava assim, ele compunha e falava assim, se fulana gravasse essa música, Betânia, não sei o quê. Minha mãe falava, Domingos, para com isso, você já está velho, já está ultrapassado. E aí a Elba vem e grava a música, né? E aí ele, com certeza, ele ia ficar muito feliz. Mas nós como representou, né, para a família toda, né, essa alegria muito grande, né? Meu pai porque é uma família de músicos, né? Os homens partiram todos para a música. Eu tenho um irmão que mora na França há 35 anos, tocou com grandes músicos também, Hermeto Pascoal, Sivuca. E ele trabalha e vive da música lá? Ele vive da música lá. E ele toca também violão? Ele toca violão, um grande violonista. Inclusive ele levou a música brasileira, né? Ele é grande compositor de música brasileira e nós temos assim existe um violão brasileiro que faz um estilo bem afro, né? Bem africano, porque o Baden Powell foi um dos grandes violonistas nossos brasileiros que fugiu dessa linha, por exemplo, do violão mais seresteiro e tal. Então ele veio com uma nova roupagem de música, e meu irmão, como veio atrás dele, e lá no Sorbonne abriram, por exemplo, vários anos, meu irmão montou uma escola dentro da Sorbonne de música brasileira afro. Então ele é muito importante. Que aqui você me informou, é o Toninho Ramos, né? Ramos. Violinista, compositor. E o Paulo está no Canadá, né? O Paulo está no Canadá. Que também é músico. É músico, cantor, compositor. E ele tem uma banda de música brasileira, né? Que ele já vai mais para o samba, bem montada, já viajou o mundo todo. Os festivais de Montreux está sempre aparecendo. Os discos dele na Europa é muito divulgado. É o samba como se fosse, vou colocar aqui, Martim da Vila, o Zeca Pagodinho, né? Que hoje eles fizeram pagode, né? Mas é um samba, né? Sérgio, você também toca vários instrumentos e você é autodidata, né? Eu sou autodidata, mas eu tive assim, por exemplo, muita influência, né, em casa, por exemplo, dos grandes músicos. Então não foi preciso, né? Eu já me abastecia, né, com eles, mas eu estudei muito, né? Eu comecei estudando clássico e eu estudava 10 horas por dia, todo dia, 8, 10 horas por dia, pegar técnica, né?
E Você já vivia dentro de uma escola, né? Porque Justamente. onde tem esse grupo musical como vocês, a família gosta, seu pai puxava, então ali já era uma escola mesmo. já era uma escola. Porque reunia Isso. muita gente no entorno Justamente. da música. Aí quando eu saí, que eu comecei o Seresteiro, que foi de grande importância, assim, logo eu já fui chamado para tocar em banda de baile, né? Aí você era guitarrista. Aí eu era guitarrista. Aí do violão já não funcionava, né? Porque o violão tinha, assim, algum... se você tocasse eletronicamente, tinha, mas era raro. Você tinha que tocar ele puro. Então a guitarra foi o advento do eletrônico, né? Então tinha que tocar guitarra. Aí fui guitarrista há 25 anos. E esse conjunto de bailes, você passou por vários? Tocava o quê? Que estilo que era? O estilo era tudo, né? Porque era baile, né? Aí você tinha que tocar aquilo que estava rodando nas rádios, né? Tocava um exemplo que te dou. Aqueles grandes conjuntos, Beatles, era um deles, né? Aí veio o advento aqui no Brasil do Iê, né? Então aí a gente tocava muita coisa, por exemplo, tanto é que Vanusa é daqui de Uberaba. A gente passou a tocar, por exemplo, Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, que era da época, e tocava também Ray Conniff, tocava, né? Tocava esse pessoal que rodava quando veio. Que estava acontecendo no Brasil e no mundo. Justamente, tudo que era de baile, que era para dançante, a gente tirava e tocava, né? Fazia uma cópia, tentava fazer uma cópia, né? Uma releitura. Uma releitura, né? E você ficou nesse conjunto durante quantos anos? Eu toquei no Rossetti, que era um grande conjunto que era exclusivo do jockey, né? Depois eu toquei no Dimensão, que tocava no tênis, que era o conjunto que tocava mais a linha de, assim, mais... teve uma música black, né? Chamada que era dos negros, né? Então que era Jackson Five, né? Uns falam que era do Michael Jackson, né? E eles eram bem afro, né? Assim, americano, né? Então a gente tocava muito, era um conjunto muito bom que tocava nessa linha. Eu aprendi muito. E depois eu toquei no Rossetti, que era mais samba, que tinha o apelido de Rossamba, que era Rossamba, e tocava exclusivo aqui no Jockey, né? A gente tinha um mingau, de domingo tinha um mingau, que era jovens, né? Ia para lá e tal. E os bailes... Isso era década de 70, 80? Das épocas de 70. Entre ali, por exemplo, entre 69 até 74 eu toquei, né, nos conjuntos. Depois eu fui para o Mugstone. Mugstone foi um grande conjunto que teve sucesso nacional. Foi esse que chegou até o Palácio da Alvorada? Aí nós tocamos Como lá. é que foi essa chegada lá, essa passagem de vocês lá, essa experiência? Foi muito interessante porque o Rossetti tinha saído daqui, né? Ele tinha casado com uma mulher que trabalhava lá no Ministério da Agricultura. Na Brasília? E ele pegou também um empregozinho também, e tocava também, que ele era grande músico. E ele pegou esse baile para o Mugstone. Só que ele era meio sacana, sabe? Sacana assim, no bom sentido. Pegou e não falou o que era o baile, não. Só mandou a gente para lá e tal, né? Fez o contrato. Ele já estava lá? Ele já estava lá. E a hora que a gente foi entrando, foi aí que eu fui perceber, por exemplo, que você entrava naqueles tapetes vermelhos, tal, cheio de espelho. Só que eu era muito novo ainda, porque eu estava com 17 anos nessa época. E aí... eu mesmo não sabia o que eu estava fazendo lá, não sabia que era o Palácio da Alvorada, depois que eu fui saber. Você não sabia nem onde estava? Não sabia. Você sabia que estava num local muito sofisticado, requintado? Isso, justamente. Aí nós fomos camarim e tal, preparando e tal, chegamos um pouco até atrasado, porque naquele tempo a gente viajava de perua Kombi. Era todos os terrível, instrumentos ali. terrível. Aí, de repente, eu mesmo abri a porta uma hora lá de curiosidade. Quando eu vi, estava aquele pessoal tudo fardado, né, da Marinha, do Exército, né? Era a época da ditadura. E aí eu falei, pessoal, gente do céu, tem um pessoal aqui, tudo soldado, né? Para mim, tudo soldado. Vamos mudar o repertório, porque o repertório nosso era mais rock. Era mais rock. Mas a gente ensaiava também, Recone, enfim, as músicas estavam tocando no rádio e tal. Aí tivemos que mudar o repertório no ato, né? E tocamos bem, deu tudo certo e tal. Então essa curiosidade juvenil ali do jovem, o que está acontecendo lá, onde é que eu vou entrar, até salvou o grupo na hora do repertório. Eu acho que salvou, porque o detalhe é o seguinte, porque a gente poderia até ficar meio trêmulo, né? Tocando na época da ditadura, tudo sabendo, né? Mas mudar um repertório assim, em pouco tempo, você já está no local, inclusive, para se apresentar, é meio complicado, você tem que estar muito sincronizado, né? Com certeza, mas acontece que tinha grandes músicos, né? Vocês eram Os músicos quantos? Eu era ali, por exemplo, menos experiente, e nós éramos em 5.
A gente, e se saíram bem? Saímos bem, fizemos um belíssimo baile, não teve nada que reclamar. Chegamos, que nem diz o outro, chegamos chuchu, legalzinho mesmo, e foi... Só depois que eu fui saber que era Palácio da Alvorada. Mas isso até hoje, quando a gente encontra, a gente ri. Relembra esse ri. Vai ficando na estrada, na caminhada que vai construindo, né? Essas lembranças boas, agradáveis, de rir depois, né? Com sufoco no momento. No momento. Mas a gente viajava o Brasil todo, né? Esse conjunto, por exemplo, a maioria dos conjuntos daqui de Uberaba, que era o Som Especial 7, Rossetti, o Bugstone, Dimensão, todos viajavam aqui para a região que fazia baile aqui. Então, Uberaba era um celeiro desse grupo musical, dessa cultura, para a região e que ganhava a estrada. Sem dúvida. Era uma referência. Sempre teve músicos aqui, Uberaba, aqui é assim, se balançar uma árvore, cai músico. Ainda tem muitos, né? De muita qualidade, não é? Muito bom. Tem grandes músicos aqui. E tem espaço para todos esses bons músicos que já têm consagrado e outros que estão chegando? As possibilidades são as mesmas que vocês tinham naquela época ou está um pouco diferente? Olha, hoje você tem que fazer, por exemplo, antigamente para o Uberaba ter um nome, você chegava quando falava que era músico de Uberaba, era tranquilo, né? E era muito requisitado. Agora hoje você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Tem que se anunciar, se mostrar. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, que você até entrevistou, que é um grande amigo meu, o Marcelo Tainara. Nós tocamos durante 15 anos juntos. É mesmo, 15 anos. Tocamos 15 anos juntos. Nós começamos aqui em 95, e o primeiro disco que eu fiz chama-se Criação. Nesse disco é um CD. Você tem 7, né? Eu tenho 7 CDs. Vamos continuar esse aí depois de falar. Esse CD eu procurei colocar os cantores de Uberaba e os músicos, tanto é que nesse disco só tem músicos e cantores de Uberaba. Eu fiz essa questão, pelo fato de valorizar o que é de Uberaba. E foi o primeiro disco CD, né? Porque disco que era vinil já tinham gravado. Foi o primeiro CD de MPB, porque eles gravavam, era sertanejo, outros estilos e tal, né? O primeiro CD foi de MPB, foi esse CD. E aí você reuniu quantos daqui Aí de eu Uberaba? peguei vários, peguei Marcelo Tainara, né? Às vezes eu posso esquecer alguns. Adri Ribeiro, que depois que ela cantou com Boca do Balão, que foi até antes do Só Pra Contrariar, né? Poucas pessoas sabem disso, que começou aqui no Uberaba o samba, depois que veio o sucesso do Só Pra Contrariar, que eles poderiam ter feito grande sucesso, mas a gente não sabe, a vida, né? Prega peças a gente. Adri, coloquei Elane Viludo, que é uma grande cantora hoje em dia, Marcelo Prado, que era do Prisma. Deixa eu me ver, não posso esquecer ninguém. Peguei também o grupo Harmonia, vocal do Dr. Manuel, né? Burano, grandes pessoas. Manuel médico. A Cláudia Falcone grava 2 músicas, né? Maravilhosa. E então uma homenagem a ela, por ela não estar mais aqui entre nós, mas ela está lá de cima. E eu tenho uma grande afeição por ela, que foi uma pessoa que a gente trabalhou junto, tocamos em conjunto, num conjunto. E eu também aprendi muito com ela. E as músicas eram minhas, que eram composições minhas. Composição sua? Todos eles cantaram composição sua? Todos eles cantaram. E foi um disco que a gente teve que divulgar. Aí eu e o Marcelo e a Elaine passamos a divulgar esse CD por volta de uns 2 anos, viajamos Minas Gerais todinho. Fazia uma apresentação, fazia um show, divulgava o CD? Isso, divulgava o CD. Isso daí foi muito bom para Uberaba e a gente divulgou muito o nome de Uberaba. Tanto é que eu fico assim muito feliz de ter ganho até me convidaram para o prêmio como eu não sou de Uberaba, ser cidadão honorário de Uberaba por esse trabalho. Por levar, trabalho de difundir essa arte, essa cultura, a música e o nome, né, da cidade. E eu fui conhecer muitos expoentes da música, né? Paulinho Pedra Azul, Geraldo Azevedo, são tudo nossos amigos, né? Elomar, o próprio Fagner, né? Fagner mesmo, né? Que quase esteve gravando uma música minha. Décio Marques. Décio Marques tornou o Décio é daqui de Uberaba. Daqui de Uberaba. O Décio está no disco, que tinha esquecido dele. Está no disco. Aí o Décio fez questão, porque ele é de Uberaba. Aliás, ele é muito forte para todos vocês músicos. Sem todos dúvida. que eu entrevisto, tem um circuito que eu também, Dandô, sempre que eu posso eu vou, Dandô. no circuito Dandô. O Dandô. Com o Gilberto Rezende junto. Justamente. Então o Décio Marques,
gravou uma música, ele gravou essa música minha no meu disco, e ele gravou depois um disco dele que é um dos melhores, que chama-se Cantigas de Abraçar. Aí ele fez questão de colocar música entre as músicas que ele já tinha feito gravações. Ele tinha feito gravações, por exemplo, com o Carlinhos Brau, Renato Teixeira. E essa música minha rolou não só aqui, como internacionalmente, né? O Décio ganhou prêmios lá fora, na Alemanha, considerado um dos... O Décio não tem explicação. Helenita Barroso, eu acho que foram os... ela também, né? Uma pessoa grande assim, defensora muito... da música brasileira, né? A música brasileira. Sérgio, quando que você começou a fase do compositor? Que você começou com o violão, né? Eu comecei com o violão, depois fui para a guitarra, então a gente tocava, não tocava, algumas, não composições minhas, mas as composições do grupo, sempre tocava. O Mugstone, por exemplo, você teve muitas músicas que a gente tocava, que né? outras pessoas também tinha a composição e vocês cantavam as músicas de vocês? Isso, justamente. Mas como compositor mesmo, eu comecei a compor, foi por volta de... foi ali para os anos 75, por aí, foi que eu comecei a fazer as primeiras músicas, que inclusive eu coloquei essas músicas depois, agora recente, né, mais para os anos 90, em meus discos. Então, você tem 7 CDs? 7 CDs, composições próprias. Todos composição própria? O primeiro foi esse aqui? Foi o Criação, com música cantada, né? Porque eu acho que eu teria que chegar com música cantada, porque eu gosto de instrumental. Eu adoro música instrumental, né? Então eu falei, e tive a ideia, falei assim, então aí fiz umas letras, tive uma parceria, né, nesse disco, e depois eu comecei a fazer instrumental. Os outros 6? Os outros 6 são instrumentais, e bem estilos diferentes, cada um estilo diferente. E quais são os estilos? Qual que é essa estética, essa dinâmica? O segundo foi chamado Fiat Luz. E foi interessante que tem uma pessoa também, a qual eu respeito ele pra caramba, que é o Cacá Sancadi, né? Porque o Cacá era o Cacá também já entrevistei, né? É. Cacá Pérez, Sancadi. E aí ele começou a fazer muito trabalho chamado New Age, que estava em voga, né? A música, por exemplo, mais assim para tocar para você relaxar e tal, né? Que é uma grande música também. Aí o Cacá falou, por que você não faz um disco? Você tem muita música nesse estilo e tal. Aí eu fiz. E deu certo também, porque até saiu compilado daquela revista Planeta Nova Era, né? E foi uma revista, por exemplo, que distribuía em torno de 700 mil cópias, né? Então eu fui também bem conhecido assim no cenário, nessa linha New Age, né? Que eram os discos que eles colocavam, por exemplo, artistas do Japão, da Itália, europeu, né? E misturava com o brasileiro. E você estava lá nessa mistura. E tive nessa mistura. E graças ao Cacá que me deu uma força, né? Isso é importante trabalhar dessa maneira, né? Verdade. Da maneira de admiração, de cooperação, né? Cada um no seu estilo e também se O ajudando, Uberaba né? tem muito isso, né? O Uberaba tem que ser amigo, né? Os sertanejos são prova disso, eles são unidos, né? Eles fazem junto assim, duplas, né? 3 duplas, 4 duplas. É verdade. Né? Agora, depois eu tive também, fiz... Teve uma mistura de clássicos também, né? Não. Esse, propriamente, teve uma mistura do clássico. Agora, os outros já foram mais, assim, música brasileira, assim, por exemplo, vamos colocar assim, jazz, né? Porque é engraçado, fora do Brasil, eles valorizam muito a música brasileira. Quando se fala em jazz, a gente pensa só em americano, europeu, né? Mas no Brasil também, ele entra na linha do jazz também, né? Grandes compositores, por exemplo, como Hermeto Pascoal, vários violonistas, que tá te falando, Baden Powell, tantos outros, tem vários, por exemplo, flautistas, saxofonistas, fazem trabalho assim, por exemplo, um trabalho que não chega muito ao povão, porque o detalhe é o seguinte, é uma coisa assim mais elaborada, né? Depende da pessoa ter já uma formação musical, né? Então, mas a pessoa consome essa norte-americana, esse jazz de outros países. O brasileiro consome, né? O brasileiro gosta. Não sei se é o investimento que eles fazem no exterior para chegar até nós. Né? São aqueles, por exemplo, que estão mais nos conservatórios, né? Naqueles que estão mais fazendo, que hoje a faculdade de música está em voga, né?
Antes não existia faculdade para música. Existia, mas era para poucos, né? Era mais os conservatórios, Era né? mais os conservatórios. Então hoje ela está mais difundida. Hoje já está mais difundida. E aí eu comecei a fazer esse trabalho aí também, e comecei a ser mais especificamente, não que eu fizesse especificamente para esses músicos, né? Mas já tem assim uma grande... é bem aceito, né? Bem aceito. Bom, Sérgio, você falou aqui do seu pai, dos seus irmãos, né? Você, quer dizer, são 4 pessoas aí. E sua mãe, ela apoiava, aplaudia, assistia, batia palma? Minha mãe ainda é interessante, né? A mãe, como sempre, pelo fato assim, da idade e tudo, era do lar, né? Mas ela gostava muito, ela curtia muito. Ela não diria assim, por exemplo, aquele incentivo e tal, mas eu calava, né? Então, quer dizer, consentia. Que tem esse apoio silencioso também, né? Por ser agradável. Porque eu falo assim, dá uma referência na minha condição materna, porque de uma família que todos são karatecas, então eu não. Sim. Então eu assistia, eu falava assim, eu vou fotografar e bater palma. Sim. Era a minha maneira de estar ali presente, incentivando. Ela adora música, ela... sabia até porque é um sofrimentozinho também, não pensa que música também é fácil, né? Você mata um leão a cada dia, né? Não é fácil, não. É isso que eu ia te perguntar agora, porque você também é arranjador, né? E é difícil viver da música, viver para a música também, né? Olha, é difícil, mas a gente consegue. Tem uma paixão muito grande, não é, Sérgio? Tem uma recompensa pessoal muito grande. Justamente. Deveria ser mais valorizado, né? Mas, infelizmente, ainda há um preconceito. Por quê? Que tipo de preconceito? Porque, normalmente, as pessoas acham, por exemplo, que você não trabalha, que você não estuda. Mas se você não estudar, você não domina o instrumento, né? Não vê a música como um trabalho, que é uma profissão, é regulamentada. Mas eu vejo como meus alunos, que eu dou aula também, né? Eu vejo para eles, não, eu quero tocar, quero qualquer coisinha, até tocar nas festas, ou seja, meio pejorativo, né? Sei. E como um hobby, né? Como hobby. Como hobby, porque os próprios pais falam assim, não vai nessa não, porque esse negócio é complicado, né? Por que é muito complicado? Porque nós temos, o Brasil é um celeiro, né, de músicos de qualidade, né, grandes compositores. Eu diria que nossa música, eu vou te falar uma coisa, a nossa música é a maior música que existe no planeta. Já está sendo reconhecida. Daqui 50 anos, mais ainda. Você toca muito MPB também, né? De tudo um pouco, mas o MPB agora está forte. De tudo um pouco, Tem dentro dessa proposta nossa hoje de pauta, de seresteiro, dessas canções aí que são clássicas. Né? O chorinho está muito divulgado. Tá bastante também, né? Tem bastante um grupo muito divulgado, bom, né? No Rio, por exemplo, tem grandes grupos Não, já está no Brasil quase todo, né? De choro, né? Mas uma música que eu sei que você gosta também é Noite do Meu Bem, né? De tocar, que agrada muito. Eu acho porque o detalhe é o seguinte, era uma música que eu lembro que antigamente... Da Dolores Duran. Eles pediam demais, né? Sabe? Eu acho que é por causa da letra, mais por causa da letra, né? Mas eu vou fazer ela solada, né?
você define, Sérgio, a música que é de seresta, que o seresteiro toca, que as pessoas pedem, como você falou, essa aí muita gente pedia? É pelo fato por exemplo, a música ter a melodia, a própria melodia, né? Eu acho que exerce, assim, por exemplo, ela tem, vamos falar assim, mexe com a alma, né? Ela tem um sabor diferente, né? Que hoje seria meio difícil, porque o pessoal mais jovem, ele quer, por exemplo, gritaria, ele quer coisa rítmica, né? Ela alimenta a alma mesmo, porque né? se você for tocar, por exemplo, eu vou tocar só um iníciozinho, se você fizer claro. isso aqui, eles até... Eles querem isso. Isso, os movimentos mais, que é movimento, né? Que é movimento. E você que foi do grupo aí do Seresteiro, você nunca pensou assim, continuar esse trabalho, esse amor, essa paixão do seu pai, passando de geração mesmo, criando grupo? Criando outro grupo? Mas só que aconteceu o seguinte, né? É que quando, por exemplo, chamaram que era para fazer coisa de baile, aí você vê aquela coisa assim, porque você já vê televisão, e aquela coisa, fulano fazendo sucesso, aquela coisa assim, aí você fica, né? Você fica ansioso para que vou ver isso aí, o que será? Deve ser legal, né? Para descobrir. Para descobrir. E aí vai passando e vai se envolvendo, né? Vai envolvendo, mas sempre que eu estilos. podia, mesmo eu estando em outro estilo, quando precisava e tal, eu gostava pra caramba, né? E até hoje me traz belas recordações, né? Então eu achei que eu teria que ir, e como eu fui indo. E de repente eu fui. Abriu-se um caminho novo. Hoje em dia, por exemplo, que eu tenho que tocar, por exemplo, nos mares, aí eu vou ter que tocar, por exemplo, que eu sou mais MPB, né? Sertanejo, eu passo para os alunos. Passo para os alunos. Porque você é professor, né, Sérgio? Eu sou professor, então tem que passar para os alunos. Mas eu toco mais, aí eu já vou tocar Tom Jobim, vou tocar Caetano, Gil e outros mais também, Lenine, né, que é muito bom, tá? Essa pessoa aí. Porque você toca bastante aqui nos bares de Uberaba, em vários, né? Em vários bares, em vários eventos. E também é professor de violão, né? Sou professor de violão. Tem vários alunos, e inclusive tem uns meninos aí que estão tocando muito, que foram meus alunos, né? Que já estão tocando na noite profissionalmente? Na noite profissionalmente e são muito bons, né? Sérgio, você esteve um tempo fora de Uberaba, não só nessas andanças profissionais de ir nos conjuntos e tocando, mas você mudou-se de Uberaba mesmo por uns tempos, né? E o que Uberaba te puxou de volta? Eu mudei daqui em 70 e poucos, depois eu voltei, fiquei até 91, voltei. 91 voltei também, mas fiz trabalhos lá fora também, né? Porque eu fui em prol, tive em Belo Horizonte, e que lá, por exemplo, a música é muito forte, né? A música mineira é muito forte. E grandes músicos também. E depois também eu dirigi uma banda de música, é interessante. Fui cair, que era uma prefeitura, estava precisando de... E aí eu fui estudar. Tal, e trabalhou como produtor musical? Não, aí eu fui ser maestro de banda. Maestro? De banda. E foi muito bom, foi um aprendizado muito legal. Peguei uns meninos assim por volta de 10 anos até 18 anos e formei uma banda muito boa. E o que a banda tocava? A banda tocava dobrados, né? Tocava igual a banda da Polícia Militar. Tocava música moderna também, mas tocava dobrados, né? O hino nacional tinha que tocar, porque tinha que ir para os eventos. Onde foi isso, Sérgio? Lagoa da Prata, perto de Belo Horizonte. Bem pertinho de Belo Horizonte, bem pertinho, né? de Belo Horizonte. Morei lá 12 anos. Aí eu vim para cá e aí eu comecei a batalha, foi quando eu conheci Marcelo, que a gente começou a colocar que já não tinha tantos bares aqui, a música não era muito, depois que tomou um vulto por volta de 2000, né? Então aí eu voltei e comecei também, fui produtor também, fiz vários shows na Faculdade de Medicina, no Anfiteatro A ali. Fizemos em 97, nós fizemos 10 shows, que lotava, né? Dava 800 mil pessoas ali, porque não tinha eventos aqui no Uberaba, né?
Ah, então, quando tinha um dessa qualidade, as pessoas aproveitavam e todo mundo se dirigia para lá. Aí eu lancei meu disco ali, o Marcelo lançou o disco dele ali, vieram várias pessoas, o próprio Décio veio umas 2 vezes aqui, e eu passei a produzir shows também de pessoas daqui de Uberaba, ali no anfiteatro lá da Faculdade de Medicina. Anfiteatro bem grande mesmo. Que agora, infelizmente, certos reitores ali, por exemplo, não continuaram, né? E que foi muito bom. E o público em si, as pessoas em si, Sérgio, hoje também gostam muito de ir num barzinho onde tem música ao vivo, né? As pessoas já perguntam, tem música ao vivo? Que dia que é? Onde que está? Verdade, o Uberaba tá cheio, né? Todo mundo que chega aqui, uma amiga minha veio há pouco tempo, ela é de... E não era assim, viu? Não era assim mesmo. Juiz de Fora. Ela ficou boba de ver, falou, nossa, mas aqui tem bar demais e muita música ao vivo. E realmente... As pessoas querem, elas já buscam, elas sentem melhor com a apresentação ao vivo. Tá muito cheio, é bom, né? Não, eu acho que a música deu um salto muito grande, né? Haja visto, por exemplo, o ensino musical, por exemplo, está espetacular. Por exemplo, o Zé Ferreira, que começou de uns anos para cá, que isso foi importantíssimo, né, para Uberaba, né? E o próprio conservatório também, né? O Zé Ferreira, inclusive, formou músicos que têm suas bandas, né? Justamente. Isso é mesmo. Nós estamos terminando, Sérgio. É uma pena. Né? É uma pena mesmo. Esse seu programa, eu assistia, né, e ficava invejado. Falei, poxa, um dia tem que ir. Tá? E muito obrigado pelo convite, porque me fez muito bem. Nossa, eu te agradeço Eu acho você imensamente. espetacular. Gostava, sempre assisto o programa. Que bacana, muito obrigada. Fico feliz parabéns, com isso, viu? Os meninos aí realmente faz com vibração, olha a cara deles, com vibração mesmo, né? Muito vocês fazem um bem danado para a cultura, né? Que isso é importantíssimo, né? A gente, e diria uma coisa, né? Eu acredito que o detalhe é o seguinte: a arte, ela cada vez mais ela tem que haver. E a arte vai ser a coisa que vai ser, por exemplo, o desenvolvimento nosso, brasileiro, e já foi europeu, né? Porque lá eles dão um valor tremendo. Vai ser a arte que vai modificar muita coisa. Vai transformar, vai mexer na alma, mexer no coração, nas atitudes. Ai, assim seja, viu? Assim seja, viu? Com certeza. Nós estamos caminhando, né? Nós somos novos ainda, né? Nós vamos encerrar o programa então, né, com uma composição do Sérgio Ramos, que foi dedicada ao seu pai. Eu fiz ao meu pai, É Valsa. É uma valsa para Domingos Ramos. É o nome da canção, né? Então nós vamos ouvir. Pode falar, Sérgio? Porque aí eu já você vê, por ter sido, por exemplo, a questão, por exemplo, da seresta, né, que é muita valsa, e eu sei que ele gostava muito de valsa, então eu fiz a valsa para ele, né? Mas é engraçado que é o seguinte, ele gostava dessa valsa, mas eu nunca, antes dele falecer, eu não falei que eu tinha feito para ele. Então, quando eu chegava, que eu vinha visitá-lo, ele falava, Serginho, toca aquela, me chama de Serginho, toca aquela música, bonita demais. Ainda mais lá em cima ele sabe que eu fiz para ele. Tá aí a homenagem, então, ao seu Domingo Ramos, né? Ao seu pai, um grande músico. E nós vamos ficando por aqui, né? Você vai acompanhando a música que é tocada pelo Sérgio Ramos. Muito obrigada por sua companhia e até breve com mais um programa Movimento.